As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Bem-vinda mais uma vez ao nosso terceiro episódio de A Renúncia que me salvou. E hoje nós vamos compartilhar uma fase que é uma das fases mais lindas que existe na vida do ser humano, mas também é uma das fases mais complexas. É uma fase em que há uma estabilidade emocional muito grande, a fase da adolescência. Por volta dos meus 15 e 19 anos de idade, hoje, olhando para trás, eu vejo que não foi perfeito. Nunca foi perfeito, nenhuma fase foi perfeita. Mas o perfeito sempre esteve lá. Ele sempre esteve lá. E o Espírito me traz essa compreensão hoje e me usa para que você também venha compreender que tudo que nos acontece é permissão do Senhor para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer e um dia nos usar para quem ainda está nessa fase ou para curar aqueles que mentalmente, emocionalmente ainda estão presos nessa fase. Eu me lembro que nessa fase da juventude, meus 16, 17 anos, eu já tive o meu primeiro emprego, comecei a trabalhar. Trabalhava na parte da manhã, trabalhava na parte da tarde e à noite eu fazia faculdade. Eu ia para uma outra cidade, todos os dias eu pegava ônibus, o preço foi muito alto, mas era um sonho que eu tinha. Todo sonho tem preço. E a gente precisa fazer algumas renúncias para realizar determinados sonhos. Então eu precisei renunciar, a algumas festas da igreja, congressos, renunciar momentos de lazer com amigos para viver esse sonho. Minha mãe sempre me apoiando muito, me abençoando naquilo que eu precisava e eu consegui, ingressar numa faculdade de administração, a qual eu sou formada, e Deus me abençoou grandemente. Mas não foi uma fase perfeita, onde tudo foi perfeito. Eu me lembro que às vezes eu chegava na minha cidade quase chorando, perguntando para Deus até quando, eu não aguento mais, estou cansada, porque chegava muito tarde e eu pedia para Deus, um dia cessar isso na minha vida, esse cansaço, mas valeu a pena. No decorrer dos próximos vídeos eu vou te contar o que Deus fez através desse diploma. Deus me abençoou grandemente. E foi nessa fase, nos meus 19 anos de idade, 2 semanas após o meu aniversário, que Deus trouxe uma grande bênção na minha vida. Eu conheci o meu esposo e foi servindo água que eu pude olhar dentro dos teus olhos e ver aquele sorriso que até hoje está gravado na minha memória. E ali, naquele momento, foi como se Deus tivesse pego uma caneta, e estava escrevendo assim na minha frente. É esse. Não tem o encontro de Rebeca com Isaac? Foi isso. Primeira vez que eu o vi, eu já tinha certeza. É esse que Deus preparou para mim. Mas não foi perfeito. As más companhias corrompem os bons costumes. E nessa fase, nessa época, eu tinha muitos amigos, rodeada de amigos. Eu já era regente da UMADOP, a Ouro Preto do Oeste tem um grupo de jovens que se chama UMADOP, e eu regia esse grupo. Então sempre tinha muitos amigos ao meu redor, nos congressos por onde eu passava, tinha muitas amigas. Mas, porém, como meu esposo tinha acabado de mudar de cidade, era novato, os adolescentes têm isso, quando chega alguém novo, as meninas ficam bem alegrinhas. E eu lembro que as minhas amigas começaram a gostar dele, e mesmo sabendo que eu também estava gostando dele, elas decidiram simplesmente se afastar, Todas se afastaram de mim e também dele. Ele também tinha muitos amigos e foi muito bem acolhido, mas quando houve essa decisão, de confirmação do nosso relacionamento, tanto ele quanto eu perdemos os nossos amigos. E aqui eu quero deixar um conselho para você: sempre que você estiver próximo à vitória, você vai perder muitos amigos. Familiares vão se afastar, amigos vão se afastar. O ser humano está preparado para nos ver muitas vezes derrotado, está lá chorando e abraçando conosco. Mas no momento de alegria, alguns não estão preparados. Sabe aquelas companhias que só aparecem no momento de tristeza, de luto? Nós precisamos estar com nossos olhos abertos. A palavra de Deus diz que nós devemos ser manso como uma pomba, prudente como uma serpente. Mas na palavra, a prudência vem antes da mansidão. Então eu deixo esse conselho para o teu coração. Abra os teus olhos, seja prudente nas tuas amizades. Hoje, olhando para trás, ele entende e eu entendo.
não eram. Hoje nós perdoamos, amamos, né, esses que nos abandonaram, que se afastaram de nós, porque eles não conhecem Jesus como nós o conhecemos hoje. Qualquer um que não conhece Deus vai julgar a bênção na vida do outro. Então, ao ver a nossa alegria, a completude, aquilo que eu tanto pedi a Deus às madrugadas, Centro Novo Horizonte, quantas vezes naquela igrejinha, né, de madeira, eu estava ali de joelhos dobrados, 14, 15 anos de idade, eu já orava pelo meu casamento, eu pedia a Deus, o homem de Deus, que é exatamente o homem que eu tenho hoje. E minhas amigas sabiam, todos sabiam, então foi resposta de oração. E eu deixo um conselho para você que é adolescente, você que é jovem, Deus ouve a oração na madrugada. Vale a pena pagar o preço, vale a pena renunciar ao nosso sono. Eu renunciei ao meu sono, muitos sonos, foram muitas madrugadas. Minha mãe sempre acompanhava, ia comigo nas madrugadas, valeu a pena, Deus ouviu. Deus vai ouvir a tua oração na madrugada. Por mais que às vezes você pense que demore, que Deus está demorando, Deus não demora, Deus trabalha no tempo certo. Não existe tempo para Deus. Existe para mim, existe para você. Para mim, para você é muito, mas para Ele não é nada. Então creia que o Senhor ouve a oração na madrugada. E Ele ouviu minha oração. E nessa fase a gente pôde compreender, né, quem realmente nos ama. E quem ama realmente é capaz de se alegrar com a alegria do outro. Os ciúmes e a inveja é um sentimento que só está no coração daquele que não conhece o tamanho do Deus que serve. Aquele que sabe o tamanho do Deus que serve, ele tem a convicção de que a alegria do outro vai te alegrar e um dia também vai poder viver essa alegria. Não precisamos ter ciúmes nem inveja, porque para cada um Deus tem um plano, um propósito, um projeto diferente. Às vezes o que Deus tem para nós é bem maior do que aquela alegria que a gente está vendo acontecer na vida de alguém. Mas o sentimento de ciúme, de inveja, cria uma barreira, um muro para que você não receba a bênção. Esse sentimento existe no teu coração, que através desse vídeo que você está assistindo, você possa refletir. O Deus que você serve é muito maior do que você imagina. Não existia nada e apenas com a palavra dele tudo se fez. Tudo que você pode olhar ao seu redor foi a palavra dele que tornou existência. Foi ele que fez existir. Então, para ele, o que é impossível? Por que ter ciúmes? Por que ter inveja da alegria do próximo, se eu também posso me alegrar? Por que ter inveja da alegria da paz do próximo, se eu também posso ter essa paz? Mas foi uma fase também muito complicada, não só as amizades que nos entristeceu muito, nos fez refletir, nos fez amadurecer, porque nós decidimos acalar as vozes que estávamos ouvindo de pessoas e ouvir somente a voz do Espírito Santo, porque pessoas vieram até mim. Me lembro até hoje das palavras que foram ditas. Ele não é para você, é muito novo, ainda está no terceiro ano, você já está na faculdade, né? Quantas palavras eu ouvia como, ele é moreno, falava da cor da pele do meu esposo, ele não tem nada, não tem nenhuma terrinha, não tem um gadinho, falava da questão financeira dele. Mas eu calei todas essas vozes, não importa de onde elas vinham, não importa quem é que estava falando, mas eu decidi ouvir a voz do Espírito Santo. Se Deus confirmou no meu coração é porque é Ele, e eu acreditei em Deus. Eu ouvi apenas a voz de Deus e Ele também, porque muitos tentaram afastar, né, colocar no coração dele que eu não era pessoa de Deus para ele, né? Tentaram criar ali uma Daiane que não era real, porque quem me conhecia intimamente sabia quem eu era, sabia da minha personalidade, do meu caráter. E quanto mais tentaram nos afastar, mais nos unimos. E nós decidimos a ir contra tudo e contra todos, mas ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz dele e lutar pelo nosso amor. Então nós começamos a namorar. E nessa fase que começamos a namorar, foi a fase em que meus pais se separaram. No momento de maior fragilidade da minha vida, Deus enviou um Boaz para me ajudar. No momento em que eu mais precisei, porque um adolescente é um turbilhão de sentimento, de emoção que acontece dentro da mente, do coração. Existe uma confusão muito grande quando há uma ruptura naquilo que eu havia desenhado, né? Aquela família perfeita que eu havia desenhado na minha mente, no meu coração. Hoje eu entendo que não existe,
Mas até então eu pensava ser família perfeita, mas foi necessário esse divórcio, foi necessária essa separação e eu não estava pronta. Mas Deus colocou alguém no meu caminho para pegar na minha mão e dizer: nós vamos vencer juntos, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai vencer, você vai conseguir superar essa dor. E Deus usou ele grandemente. Creia que Deus sempre colocará em teu caminho, no momento em que você mais precisar, a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo, a pessoa certa, com as palavras certas para acalmar o teu coração. Você precisa estar atento à voz do Espírito Santo, porque eu poderia muito bem ter ouvido as minhas amigas, ouvido os más conselhos de familiares e deixado para lá e ter colocado realmente na balança o quanto esse relacionamento não iria dar certo. Mas como eu ouvi a voz do Espírito Santo, o Senhor me abençoou. A renúncia em perder tudo, eu perco tudo, mas eu não perco a presença do Senhor na minha vida, fez com que eu tivesse a vitória. Isso vai acontecer na tua vida. Cale todas as vozes que não vêm do Senhor, porque nós conhecemos a voz de Deus. Quem tem intimidade com Ele, quem lê a palavra, quem ora na madrugada, quem busca a presença do Senhor, conhece a voz dele. Cala todas as vozes, perca amigos, perca prestígios familiares, só não perca aquilo que Deus quer entregar em tuas mãos, amém? E então, nesse momento de fragilidade, Deus enviou até mim aquele homem que eu sempre sonhei, que eu sempre pedi a Deus no pior momento. Moça, Deus sempre envia a pessoa no momento certo. Mulher, talvez você já é casada, não se preocupe, Deus sempre vai enviar a pessoa certa no momento certo na tua vida, você crê? Eu espero que Deus, através desse vídeo, tenha falado no teu coração que a prudência, ela vem antes, vem muito antes da mansidão, e que nós devemos calar as vozes que estão ao nosso redor, que não vêm de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Esse queimar no teu coração, ouça isso e obedeça. É isso que trará vitória. O que Deus tinha para mim não era um príncipe encantado em um cavalo branco. Não, o que Deus tinha para mim era um sacerdote, um homem de Deus. Aqui eu termino apenas na fase do namoro. Nós vamos continuar no próximo episódio como que foi o desenrolar de tudo isso. Mas o preço foi muito alto, precisamos perder tudo para hoje ter tudo que sempre buscamos no Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Deixa um like, né? Tem que pedir, né? O Nicolas sempre me incentiva a falar sobre isso. Deixa um comentário caso você também tenha passado por isso ou está passando por essa fase em que é necessário calar as vozes. Você pode perder grandes bênçãos se você não obedecer à voz do Senhor. Se você não obedecer, você pode perder muitas bênçãos. Ouça a voz do Senhor, cale as vozes que não vêm dele. E eu tenho certeza que um dia vai ser você testificando, testemunhando aquilo que Deus fez na tua vida. Vale a pena perder tudo que o mundo tem a oferecer para ganhar tudo aquilo que Deus tem a nos entregar. Nunca foi perfeito, mas o perfeito sempre esteve lá. Deus abençoe.